Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Quinta-feira é dia do nosso bate-papo com o doutor Egnaldo Pinheiro. Hoje, no Divan da Rede, ao vivaço, né? Meu amigo. Então, com o doutor Egnaldo, bom dia, querido, tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, pastor Elber, tudo em paz, graças a Deus. E lembrando, última quinta-feira do ano, né? Quinta-feira do ano. Ao vivaz, né? Como diz o pastor. É isso aí, o último programa do ano, né? Nos veremos agora só o ano que vem. É isso mesmo. Pois então. Mas, e vamos, como você sabe, toda quinta-feira, né? Você que tá aí nos ouvindo, toda quinta-feira nós temos esse bate-papo com o doutor Egnaldo Pinheiro, né? Que é o No Divan. Se você tá chegando agora aqui na rede, no Divan, o doutor Egnaldo é um psicólogo, além de pastor, né? E está com a gente aqui toda quinta, conversando e tal, às vezes ao vivo, às vezes quando ele tem outro compromisso, a gente grava antes, mas sempre são programas inéditos, a grande maioria das vezes acontecendo aqui na rede, né? Nesse bate-papo com o doutor Egnaldo Pinheiro. E cada um melhor que o outro. São 10 horas e 16 minutinhos e funciona assim, ó. A gente vai estar conversando, se você quiser mandar alguma pergunta, tiver algum comentário para fazer ou perguntas ouvintes, ok? Você manda somente a tua pergunta e a gente faz aqui pro doutor Egnaldo somente a pergunta e você não precisa se identificar, ou melhor, nós não iremos divulgar, né? Porque você vai ficar identificado a partir do momento que você entra em contato com a gente identifica, claro, mas pode ficar tranquilo que isso não vai ser divulgado no ar. Você manda a tua pergunta e pronto, e a gente vai estar passando aqui pro doutor Egnaldo. O nosso telefone 11-9-3003-0316. Não é isso, doutor Egnaldo? E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo em paz? Expectativas? Como é que foi de Natal? Foi muito bom. Se bem que no dia 25 eu estava trabalhando, né? Então estava no plantão. Olha só, rapaz. Eita. Mas lembrando também, pastor Elber, se algum ouvinte quiser mandar um abraço, quiser que identifique, é só mandar. Pode me identificar que a gente identifica. Né? Sim, quando é de foro íntimo, a gente não identifica. Pode ficar tranquilo, né? Rapaz, eu tava olhando aqui, Tava olhando aqui na câmera, doutor Egnaldo, meu cabelo assim tá parecendo que eu botei uma galinha pra ciscar nele aqui, sabe? Olha só, tá tudo arrepiado. É o fone que vai mexendo aí. Eu acho que é isso, rapaz, eu tô botando o fone aqui, eu tô olhando aqui, rapaz, o cabelo tá mais bagunçado do que fim de festa. Mas seria isso, já a véspera de férias? Pois é, rapaz, eita, você falou uma palavra-chave agora, hein? Férias, eita. E as expectativas para o próximo ano, meu irmão, como é que tá? Mas vão sendo criadas a cada instante. A princípio é querer descansar, né? Sim. Querer aproveitar todo momento, mas tem sido bom, né? Aguardando depois que a gente passa, eu ouvi no meu pastor aqui, o pastor Fabrício, ele sempre falando conosco, que falou assim, parece que nós entramos em 2020 e com tudo que aconteceu, ainda não conseguimos virar um ano, ou seja, vamos dar um salto de 2020 para 2023, né? Pois é. Porque rapaz, agora sim percebemos as pessoas à nossa volta já assim vivenciando a expectativa de coisas novas, de um momento novo, esquecendo um pouco, né? Não que você vá apagar os traumas passados de tudo que aconteceu, como disse o pastor Bill, né? Pela manhã, aí sobre a questão dos traumas das que fomos pegos ali de surpresa com a doença, com a Covid, mas agora as pessoas estão vivenciando melhor, já estão sonhando um pouco mais, mesmo com um pouco de dor, com algumas coisas, com algumas perdas, mas já estão tendo boas expectativas. Eu estou muito feliz, né? Tenho boas expectativas, quero melhorar, produzir um pouco mais no próximo ano. Vamos ver se eu consigo, né? Já ir se programando. Muito bem, então tá certo. A expectativa com certeza é essa, né? E só que assim, 2023 tá aí, né? Há uma tensão no Brasil, a gente tá aí inclusive pedindo todos os dias para que todo o povo de Deus esteja orando pelo Brasil, né? Porque há aí a gente não sabe o que vai acontecer, né? E então cabe aos crentes, que eu creio, como gosta muito de falar o pastor Pedro Moura, o Brasil está em paz porque a igreja tem segurado isso em oração.
né? E a gente sabe que há estratégias malignas aí para tentar fazer com que isso vire uma turbulência, que o país fique em turbulência e tal, mas que as pessoas possam estar, ou a igreja do Senhor possa continuar orando em nome de Jesus para que segure, né, para que o Senhor continue abençoando esta nação em nome de Jesus. E é isso. Bom, e hoje, doutor Aguinaldo, vamos falar sobre... Enfim, férias, o que fazer? Opa! Enfim, férias, o que fazer? O que fazer, meu irmão? Viagem, vai-te embora, vá. Suma! Até mesmo, já pela manhã, no programa da manhã, já estava, né? Do Iapoca ao Chuí, o pessoal já estava falando já das férias, já vivenciando projetos para o próximo ano. E como o pastor já falou, né? Assim, olha, chegou o final do ano, chegou 2023, está às portas. Nós estamos na última quinta-feira, ou seja, estamos vivenciando os últimos momentos, as últimas horas, e fica aquela esperança, aquela expectativa para um novo dia. Então, para um novo ano. O que nós podemos vivenciar é o agora e aproveitar esse momento para poder trabalhar bem e já programar, projetar, ver o que você quer fazer no próximo ano. E entramos então com essa discussão, né? Esse momento de reflexão para hoje, o último programa do ano, né? E preferimos não falar em doenças ou vamos tocar sobre traumas se realmente em algum momento, como já foi falado, mas estamos naquele momento em que muitos já estão programando as suas férias para o início do ano, outros já entraram de férias, as crianças, os alunos, né, já cumpriram sua carga de estudo, então já estão de férias também e vai se vivenciando todo esse momento. Então, enfim, férias. O que fazer? A questão toda a férias, ela é salutar para a questão emocional, ela é boa, ela é importante. É importante que o profissional tire férias e descanse, ele use essas férias. Como usar tudo isso daí, né? Nós temos pelo menos um recesso de uma semana aí, há um estudo aí americano que pelo menos 8 dias é um tempo bom para poder dar uma desligada, uma descansada nas férias, né? Mas isso foi bem aleatório, só olhei bem rápido, mas é importante pensarmos nisso daí. E quero convidar os nossos ouvintes aí para mandar, né, a sua contribuição, o que você está projetando, como que você está programando, o que é férias para você, como que você vivencia tudo isso daí, ok? Muito bem, mas doutor Aguinaldo, aí tá, enfim, férias, o que fazer? O que o profissional, né, no caso da psicologia, o que ele pode ajudar alguém que está aí de repente preso em alguma coisa, né? O que vocês identificam assim? Deixa eu ver se eu consigo formular a pergunta que eu estou querendo fazer aqui. O que vocês identificam que atrapalha alguém a não saber o que fazer quando entrou de férias? Não sei se eu entendo. Ainda vamos apertar um pouquinho mais a sua pergunta, pastor Elber. Sim. A realidade é assim, e quando a pessoa, ela tá tão envolvida em tantas coisas a fazer que ela não sabe o que quer fazer com as férias, né? O problema não é o que fazer, o problema é a importância que cada pessoa vai dar em relação a esse momento de descanso. Né? A pergunta o que fazer, ela já é provocativa não só na questão de você criar tarefas ou alguma coisa que vai te ajudar para poder trabalhar isso, mas é que muitas vezes ela vem como pergunta mesmo. De repente você chegou ali, vamos olhar o chefe de família que tem lá seus filhos e chegou às férias agora, né? Mal voltou a normalidade dos alunos nas escolas e agora volta de novo aquele recesso e ele tá com as crianças dentro de casa. O que eu vou fazer com isso tudo agora de novo, né? E muitas vezes ele também está sem, conforme a pergunta do pastor, ele não se programou, ele não trabalhou isso, ou seja, deu o prazo dele, ele tem que tirar férias lá no serviço do quem é no regime CLT, né? E dá aquele prazo regulamentar e ele tem que sair de férias. O que ele vai fazer se ele não se programou?
Então, o que o psicólogo, o que o profissional da saúde mental, né, principalmente numa psicoterapia, você pode trabalhar? É para não pegar essa surpresa, para você pensar na importância que um tempo de recesso, um tempo de férias, ele te ajuda na sua questão emocional e, consequentemente, vai ajudar você no seu físico. Se o pastor lembrar muito bem, nós vamos falar para os nossos ouvintes, eles podem procurar aí, um dos programas passados foi sobre o burnout, né? Os irmãos vão lembrar muito bem, os amigos, né? Aí eu falando como pastor, né? Uns irmãos, né? Não só na igreja, eu falei do burnout na igreja, mas falei do burnout na questão do profissional. Ele está cansado, ele está exausto, ele está ali investindo, e muitos chegam a essa questão do burnout porque porque uma das coisas que dá status, né? Você está bem empregado, você está bem produzindo, você tem várias questões, e a pessoa acaba sobrecarregando e entra naquele ativismo, né? Ele entra naquela questão que nós já falamos, o workaholic, né? Aquela pessoa que trabalha demais e não consegue parar. Aí chega o momento das férias, ele não sabe o que fazer. O profissional, o psicólogo, numa psicoterapia, vai trabalhar com ele justamente isso, sobre, primeiro, a valorização das férias, a valorização, a importância que tem de poder separar esse tempo e programar esse tempo para que possa estar com a família, né? Já foi até falado pela manhã, eu estava ouvindo um pouco ali, o que você vai fazer, né? O nosso amigo Luiz aí falou, não, um final de semana com a família. Sim, é isso aí, já se programar para fazer tudo isso. E é importante que, é claro que você está numa correria durante o ano, você já reservar um recurso, já começar a pensar nisso, como é importante, não só para você no trabalho, mas a importância para a sua família. Se você aí é casado, né, tem seus filhos, olha a importância. Então, muitos chefes de família aproveitam para tirar essas férias no período em que os filhos estão de férias. Alguns tiram na virada do ano, outros tiram naqueles meio do ano, em julho, quando é férias das crianças, para poder ter tempo. Mas e se não conseguir? Pode programar também um tempo para você estar com eles no final de semana. Então, essa é a importância, pastor Elber, de pensar, e ali quem já está se programando, preparando, está em terapia ou em psicoterapia, vai trabalhar e conversar sobre isso, conversar sobre o que precisa trabalhar, se ele já está organizado, se não está organizado, como que ele pode fazer aquela tabela, né? Se programando para chegar àquele momento e cuidar da ansiedade que vai chegando também aí em tudo isso. Muito bem, então tá aí, ó, para você que de repente tá em dúvida, né, ou chegou às férias, ou você tirou, porque isso é muito até comum, né, doutor Aguinaldo, assim, tem pessoas que entram no seu período de férias e de fato não programou nada, eu vou tirar as férias para ficar em casa, né? E aí o cara fica, como você muito bem lembrou aí, o cara fica 10 dias em casa e vê que tem uma turma dentro de casa que ele não tá muito acostumado a ficar 2 dias, né? E aí agora ele bate o desespero, né? Porque talvez ele tirou lá 30 dias de férias e não sabe mesmo o que fazer, porque para ele se mover, ele na cabeça dele pode ser dispendioso, né? Poxa, eu poderia muito bem passar, para nós que estamos aqui em Brasília, e a nossa praia aqui em Brasília é Caldas Novas. Eu poderia muito bem ir em Caldas Novas com a galera. Só que para eu ir em Caldas Novas com a galera, fica no preço de eu ir pro Nordeste. Porque enfim, aí começa a vir uma pancada de situações em que o povo começa a correr mesmo da sala para a cozinha e não sabe o que fazer com isso, né? E aí a pergunta, doutor Aguinaldo, pode bater uma depresinha aí por conta disso? Até desespero. Pode acontecer também. O cara vai voltar no patrão dele lá e falar, pelo amor de Deus, cancela minhas férias. Isso aí, próximo de você, que você pode lançar ali como um trunfo para trabalhar. Por exemplo, nós
tivemos um período em que todos estavam trabalhando no home office e os próprios filhos tiveram que aprender a ficar calados dentro de casa, dependendo do local, porque o papai estava trabalhando, ou a mamãe estava trabalhando, ou às vezes os dois, um em cada quarto, e o filho tinha que ficar lá na sala sem fazer barulho, né? E agora é se desligar mesmo desse momento de trabalho e, por exemplo, né? Será que nós pais aprendemos a fazer aquela cabaninha ou então ver aquele desenho, né? Não preciso ver aquele filme difícil, mas poder estar junto com meu filho, comer uma pipoca, aproveitar de acordo com a faixa etária dele e aproveitar esse momento, brincar com ele, ser criança, levar ao parque, né? Se não der para ir para Caldas Novas, nós temos vários espaços aqui de lazer que podem ser utilizados. Então, a questão toda é programar esse momento. Os primeiros dias de férias, quando acontece, e aí vem esse enfim o que fazer, né? Geralmente quando você entra nos primeiros dias de férias, a primeira semana ou os primeiros 3-4 dias, tem muita coisa que você precisa resolver. Então coloca isso na cabeça já, olha, o que eu preciso de resolver, e eu sei que os pais já estão pensando no início do ano, os filhos entraram de férias, mas ele já está pensando nas contas que virão em janeiro, porque tem muito material para comprar. Então, se você vem se programando antes, trabalhando isso antes, vai separar uma condição para que possa sair para fazer aquele lanche com o filho, sair para levar ele aí, né, num zoológico, sair para poder fazer algo próximo e nos parques, né, em que tenha segurança e cuidado. Então, são esses momentos em que você pode se desligar, aproveitar. Nós sabemos, assim, dependendo de cada um, quem trabalha levanta sempre cedo, poder ficar sem horário, pelo menos por alguns dias, se desligar da rede social, se desligar se tem e-mails que são comerciais, trabalhos, lógico, alguém vai continuar o seu trabalho lá, então desliga o seu e-mail, desliga tudinho para poder aproveitar esse tempo e relaxar mesmo, né? Então, a importância das férias é conseguir se desligar daquela rotina e criar uma nova rotina de prazer e de lazer com a família. Pensando nisso. Então, é lógico que tem os projetos, né? O problema de um projeto para o próximo ano, né? É que eu preciso já ter iniciado esse projeto e saber o que eu vou investir de recursos. Então, se eu já investir para as férias, vou tirar esse tempo de férias, né? Deixo os contatos, aviso todo mundo, vou sumir por um tempo, né? As emergências são essas aqui, e eu vou estar com a minha família e a gente vai estar trabalhando outro momento, viver outro momento de lazer. Então tem essa importância, pastor Elber, e no setting terapêutico, antes, porque também a gente tem que dar férias para eles, né? E a gente já sabe, a gente já programa isso. O que você está fazendo? Como é que você pensa em tirar as férias? Quem que você vai chamar para estar com você nessas férias? Às vezes nós não queremos ninguém, né? A gente acha que agora eu quero descansar, não quero nem ouvir fala de criança. Ué, mas e aí? Tá ali, o desespero batendo aí, porque tá ali a criançada, todo mundo ali. Né? Eu conversando com uma pessoa também, trabalhando isso, um dia eu perguntei, a pessoa falou para mim, não, eu gosto de pegar a família e ir para a praia, no caso, vamos para Caldas Novas e tudo. E a minha pergunta foi essa, você estava lá com elas ou estava sozinho? O que você fez? E a própria pessoa chegou à conclusão de que estava com todo mundo lá, mas com a cabeça cheia de outras coisas. Ou seja, ela estava com o corpo presente, mas a mente totalmente longe de outros compromissos. Então eu falei, olha, você aproveitou, você viu lá o seu filho se banhar, talvez você tenha socorrido, mas você aproveitou esse momento para rolar na areia com ele. Você aproveitou esse momento para conversar com a sua esposa. Você aproveitou esse momento para poder se desligar de tudo e ver quem é você ali com o pé na areia ali, e aproveitando o ser humano, vivenciando um momento de lazer. E às vezes nós apenas mudamos de local, né? E não tiramos as férias. Nós descansamos por uns dias e depois ficamos cansados de ficar parados, porque ainda está preso, não se desligou daquele momento daquela rotina de trabalho. Então, uma das coisas das férias é, por exemplo, quebrar a rotina, né? É claro que depois você vai se reprogramar para o retorno, mas a princípio é observar isso, é de se desligar mesmo. Muito bem. Doutor Ignaldo,
existe a possibilidade de a pessoa ter medo de tirar férias justamente por conta dessas razões aí. Poxa, eu vou tirar férias, mas as minhas férias vai ser só para pagar talvez uma dívida que acumulou, né? Ou talvez para comprar algo que ele precisa e ele vai ficar, né, uma coisa extremamente necessária, pagar um prejuízo, enfim, né? Para isso que ele vai utilizar o dinheiro das férias e tal. E aí a pessoa, ela pode ser que ela se retraia, né? Para não tirar as férias e fique adiando o máximo possível por conta de medo. Isso pode existir? Tem essa possibilidade desse medo, que na verdade não é pelo problema em si, mas ela tem medo de tirar as férias, de gastar o dinheiro, né? Que ela está recebendo ali como um bônus e acabar que ter que ficar presa dentro de casa e tal. Você acha que existe essa possibilidade também? Existe sim, pastor. Na realidade, muitos não querem tirar férias porque sabem muito bem que no outro mês, e olha só, a mente aqui está focada na questão do financeiro. Então não se programou, não se preparou reconhecendo o benefício das férias, e ela já vai entrar nas férias sabendo que quando retornar ainda vai ter mais um outro mês sem receber, então vai ficar aquele aperto. Então tem muitas pessoas que têm esse medo, mas justamente porque está cansado, reconhece que precisa de descanso, mas não se programou para aproveitar e se desligar e ficar despreocupado com tudo isso. Todos nós já sabemos rotineiramente que início de ano todas as contas aparecem. É uma realidade, né? E aí, o que acontece? As contas que vêm desde IPVA, IPTU, tudo isso daí, as contas que não param, que água, luz, o cartão que está ali, né, bombando, é muito fácil quando a gente cede aquela que o cartão coloca, né? Elas vão colocando um incentivo que você pode gastar e depois você vê todo o aperto. Então tem muitas pessoas que têm medo de tirar férias porque já está descontrolado, mas ainda não descontrolada financeiramente. E isso mexe com o emocional, pastor. Isso mexe com a questão do estresse. As férias, um dos benefícios das férias de poder descansar é baixar o nível de estresse, poder relaxar. E se você já financeiramente está endividado, e acontece muitas vezes, né? Porque há empresas que chegou um momento, a gente sabe que o regime, vou repetir, o regime CLT deu aquele prazo, ele vai ter que chegar um momento que ele tem que te colocar de férias, não tem jeito. E aí, se você ainda não pensou nas férias como um benefício, e é essa reconstrução, essa ressignificação que precisamos fazer no setting terapêutico, né? Trabalhar com a pessoa assim, qual foi a última vez que você tirou férias? Tem pessoas que no passado, eu creio que hoje não existe muito isso, se existir, se você que está nos ouvindo passou por isso, é um momento de poder avaliar, mas no passado tinha pessoas que vendiam as férias, né? Que é contra a CLT, ela é contra isso, a gente sabe muito bem, mas a pessoa continuava trabalhando e como se tivesse férias para receber um outro pagamento. E no final estava cansado em dobro, estava sem o dinheiro e a dívida voltava do mesmo jeito. Então, é colocar aquela lista em dia, é observar o que você tem, separar aquele recurso. Se não dá para viajar, né, para muito longe, para onde você gostaria de ir visitar um familiar, mas tire esse tempo para aproveitar, brincar, para se não tem filhos, né, ver o momento de sair, não ficar só vendo filme também, né? A gente tem lá as séries que as pessoas gostam de ver e se trancam dentro de casa. Não, sai, vai olhar lá fora, vai ver as novidades, até a chuva, né? Que hoje você não me perguntou se estava chovendo aqui em Samambaia, mas assim, né? Acontece, né? Ontem choveu, hoje o tempo já virou um pouquinho, não sei se vai chover, né? Tá nublado, viu? Tá nublado, mas de manhã tinha um sol bonito por aqui, tava bonito, o tempo tava limpo, mas já fechou. E é conseguir ver isso, pastor, é conseguir dar uma olhada para fora, olhar de fora, né? E perceber que
tem muita coisa a fazer. A criança que está de férias é um momento que ela quer descansar daquele período. Qual é o trabalho da criança? É estudar. Ela está sobrecarregada ali, ela precisa de descansar. E quando ela vai descansar, ela tem energia para queimar, ao contrário que muitas vezes nós estamos cansados, né? E já um pouco desgastados, mas é aproveitar esse momento e tirar, né? Baixar o nível de estresse. Esse é o benefício, né? Aliviar esse estresse, reformular, ter criatividade, porque uma coisa é você pensar o que eu vou fazer no próximo ano estando trabalhando, e a outra é você programar. Por exemplo, muitos eu sei que estão nos ouvindo e devem estar pensando da seguinte forma: no próximo ano eu vou tirar um pouco mais de folga, né? Eu conheci um pastor, conheço um pastor que ele colocou rotineiramente para ele, a cada 3 meses, pelo menos uma semana ou 3 dias que ele sai, vai para um canto e vai refletir sobre a vida, vai relaxar, vai descansar, e o outro período ele tira junto com a família. Ele sempre faz isso. Então, ele foi falando sobre esses benefícios, o que melhorou na vida dele. Saúde, qualidade de vida melhorou, né? A mente ficou mais aliviada para poder projetar mais coisas, para programar e assim conseguir dar conta, pastor. Muito bem. Voltando ao tempo aqui fora, doutor Aguinaldo, tá uma briga feia, né? Tá as nuvens querendo cobrir aqui. Querendo cobrir aqui o sol querendo passar pelas nuvens, né? Eu acredito que se chover só à noite, segundo aqui, né? O meteorologista, no olhômetro, é só à noite que chove. Isso hoje. Aí. Mas vamos lá, doutor Aguinaldo, tem uma pergunta aqui bem interessante de uma ouvinte. Olha só, ela está dizendo assim: sou professora de crianças, trabalho todos os dias, casada com filhos jovens. Estou de férias desde a semana passada, mas na verdade não descansei ainda, pois minha mãe teve um AVC no final de novembro e tive que pedir atestado para ficar com ela no hospital durante uma semana. E desde que ela saiu, não parei, levando ela para consulta, exames e uma correria para cuidar de 2 casas, pois ela ficou impossibilitada de realizar algumas atividades físicas. Aí o que ela pergunta o que ela pede, na verdade, ela está dizendo assim: eu gostaria de sugestões de como aproveitar as férias e cuidar de mim também. Eita. Que bom, né? A pergunta dela é muito interessante. Idas e vindas para cuidar da mãe, cuidar da casa. Eu sei que é difícil, né? E como então pensar não só nela, mas pensar também na mãe. Aproveita esse momento. Qual foi a última vez nesse período todo, cuidando da sua mãe, que é um trabalho, acaba dando trabalho, você vai trabalhando, isso é uma realidade, mas o que a sua mãe gosta, né? Porque a pessoa que passa por um AVC ou por um momento em que ela deve outra, ela também fica um tanto quanto às vezes depressiva, porque tudo que fazia deixou de fazer. Às vezes gostaria até de tomar um sorvete. Então aproveita assim, as pequenas coisas, nessas idas e vindas, descubra o que você já vivenciou com a sua mãe no passado. Tenta viver esse momento com ela. Você vai desconectar da sala de aula, vai se desconectar do trabalho da sua casa, e mesmo com o trabalho que você está tendo de cuidar com a sua mãe, você vai vivenciar esse momento de bater um papo, olhar para dentro de você, olhar junto com a sua mãe e convidar. Lembra que eu falei agora há pouco? Quem que você vai convidar para estar com você nesse momento de férias, né? Fortalecer o seu relacionamento consigo, com a sua mãe e quem sabe até outros que possam estar presentes também. Essa é uma sugestão, porque quando você olha, o que você vai ver? 2 casas para trabalhar. Os filhos já são mais adolescentes, jovens, né? Jovens, Jovens, então assim, eles podem ajudar. Em algum momento, ver o que pode, junto com eles, te aliviar pelo menos um dia de descanso, um dia de lazer, né? Programar, tem coisas que não só eu posso fazer. Tem certeza? Tem mais alguém que poderia pelo menos te ajudar, e você conversar com a sua mãe? Olha, nesse dia, pelo menos 1 ou 2 dias eu vou
me desligar, eu vou sair para algo que você gostaria de fazer, né? Eu não sei o local, ela falou o local onde é, não falou não, né? Se tem algum lazer, alguma coisa que você possa fazer, mas primeiro é resgatar aquilo que você gosta, né? E que você pode descansar, né? De repente é um bate-papo ou até uma poesia junto com a sua mãe. Muito bem. E doutor Aguinaldo, assim, eu acho que uma das coisas que nós, né, eu falo nós porque eu também às vezes já me peguei fazendo isso, é que quando acontece um imprevisto, às vezes a gente começa muito a estar, como eu posso dizer, enaltecendo o problema, né? E tipo, poxa vida, por que aconteceu, né? Por que isso? Por que aconteceu essa situação comigo? E aí começa a pensar muito no problema e tal, e aquilo eu acho que aquilo vai meio que asfixiando o teu corpo, né? Aliás, não é à toa quando a Bíblia diz que nós devemos trazer em memória aquilo que nos traz esperança, né? Esperança. Justamente por conta disso, porque a gente quando tem os imprevistos, né? Dos prejuízos financeiros, acidentes financeiros, né? Como dizia um amigo meu, quando isso acontece, a gente tende às vezes a focar muito no problema, né? E isso de alguma forma também não é legal. Por exemplo, a nossa querida ouvinte, ela está de férias, né? E ela falou que antes das férias aconteceu essa situação com a mãe, e ela ainda não conseguiu parar, né? Para ver se ela pelo menos tira ali 1 dia, 2 dias e tal. E às vezes, né? Pelo que ela escreveu aqui, eu até percebo, não sei, pela escrita dela, que ela tá tranquila, né? Mas de fato é bem complicado se alguém na situação dela fosse ficar pensando nas circunstâncias do problema e não na solução, né? O que é que eu devo fazer para amenizar, né? Que Deus abençoe a sua vida, querida, e que te dê força e sabedoria aí, né? E obrigado pela confiança e por ter participado aqui junto com a gente. Agora, doutor Aguinaldo, qual o perigo, né? Eu fiz aqui, eu anotei aqui algumas perguntinhas dentro daquilo que o senhor estava falando. Qual o perigo de uma pessoa não tirar férias? Perigos eminentes assim para o corpo e principalmente para as emoções. Ok, deixando os perigos legais, né, para lá, porque isso incorre na questão quem é do regime CLT vai passar por esse aperto. Agora, quem trabalha autônomo também, ele precisa pensar nisso, porque o perigo que ele tem é que o nível de estresse vai continuar alto. O que pode acontecer é que o que ele acha que está sendo produtivo, na realidade, ele não está tendo um aumento de produtividade. Há um desgaste muito grande, né? E se perder porque olha só, você vai trabalhando, qual o motivo de que você vai trabalhar? Porque você quer recurso, e você vai se afundando muitas vezes em dívidas, em fazendo contas, porque você tem que suprir. Mas será que você tem que ter tudo que diz que tem que ter mesmo, né? E aí a realidade é que você acaba se perdendo, e nós vemos muitas vezes que esse um dos perigos começa os pessoais, a questão do estresse, a questão do burnout, né? Tem pessoas que travam mesmo, né? As questões emocionais. Depois chega um momento que ele está tão envolvido e tentando solucionar, porque agora ele já está trabalhando para solucionar questões que ele mesmo criou, ele não parou para rever e falar, olha, eu vou parar minha conta aqui que eu consigo lidar com isso aqui. A minha falecida mãe falava o seguinte, que eu não posso colocar o chapéu onde o braço não alcança, né? Então eu já ultrapassei isso, eu preciso estar atento e consequentemente eu vou ficar trabalhando para poder dar conta nisso daí. E o prazer eu começo a perder. E aí você vai se ver naquela pessoa como um escravo da vida, né? Um escravo do dinheiro. E isso é ruim. A outra consequência, o outro perigo é que você pode começar a sofrer com os seus relacionamentos. Começa com o relacionamento intrapessoal e o interpessoal. Você consigo mesmo e você com os outros.
E aí fica aquele estresse da casa. Imagine você ali trabalhando ali, você não conseguiu parar, e todo mundo querendo dar um passeio, querendo conversar, querendo bater um papo, e fica naquela situação, só vai conversar sobre trabalho, e ninguém já está aguentando mais. Então esses são um dos perigos, né? Sem contar as questões emocionais que vão sendo afetadas, o estresse, depois a depressão, às vezes o sentimento de culpa por não conseguir dar conta de si mesmo. E você vai continuar, vai repetir, vai entrar o ano, e no outro ano, quando chegar o final do ano, você vai estar com as mesmas angústias, porque repetiu tudo aquilo que você fez no passado e não conseguiu sair. E se você é obrigado a entrar de férias, né, entra o desespero. Eu trabalhei em indústria e quando eu falei sobre pessoas que trabalham, eu conheci um senhor quando eu trabalhei em indústria, e quando eu falei das férias, que eu estava aguardando as minhas férias, ele me repreendeu. Ele falou que ele tinha 20 anos e nunca tinha tirado férias. E aí eu conversei com ele naquela ocasião, eu nem pensava em ser psicólogo, ainda trabalhava em indústria, né? E eu falei para ele sobre que no dia que ele tirasse umas férias, ele me falasse. No primeiro ano que ele foi obrigado a tirar férias, porque foi um período de crise na década de 90, ele tirou férias e ele tinha recursos para tirar férias. Quando ele voltou, ele já voltou programando outras férias. Ele falou assim, eu não sei que eu perdi 20 anos da minha vida sem poder ter descansado. Né? Ele perdeu 20 anos resolvendo coisas, construindo, ele já tinha construído o patrimônio dele, mas estava apegado, porque nas férias ele ganhava um dinheiro a mais, né? E ali, eles 20 anos só trabalhando, quando ele tirou as primeiras férias dele, comprou o carrinho dele que viajou, ele não queria fazer outra coisa a não ser tirar férias ali, já chegava pensando no próximo ano. Então assim, virou a pessoa, ficou outra pessoa, como se diz, ela ficou tão alegre. Foi o assunto que foi conversado quando retornou, foi justamente de como foi bom ele tirar férias. Ele não parava de falar sobre isso. Olha que interessante, né? Assim como a criança, o seu filho, que você que está nos ouvindo aí, eu não sei hoje nas escolas, mas antes a gente voltava para a aula, né? Quando voltava a gente tinha aquela redação e a pergunta era: conte o que foi as suas férias. Como é que foi as suas férias? Né? Se o seu filho, você que está nos ouvindo, quando ele retornar para as aulas, se for perguntado para ele fazer uma redação sobre como foi as férias dele, e as férias dele vai envolver o seu envolvimento com a sua família, será o que ele ia escrever? Que ele vai escrever no próximo ano, né? Muito bem. Doutor Aguinaldo, só falando, eu estava lembrando, tem pessoas também que têm medo de tirar férias por conta de achar que vai perder o seu emprego, né? Infelizmente existem mesmo, né? A gente sabe que existem empresas que fazem muito isso com o funcionário, exige demais, né? E aí quando o funcionário de repente não atende aquilo que a empresa está exigindo, além do que ele foi contratado, né? Que ele foi contratado para alguma coisa, claro que a empresa sempre espera que o funcionário ele seja mais do que aquilo que ele foi contratado, isso aí é normal, né? Você não está ali para fazer só trivialmente aquilo que você foi contratado. A grande maioria das empresas espera que você seja no mínimo uma pessoa proativa, né? Mas aí tem algumas empresas que botam muita pressão nos funcionários e tal, e sempre tem ali uma troca constante, né? De funcionários que não se destacam ou enfim. E tem alguns deles que acabam também tendo medo de tirar férias, porque acha que quando voltar vai ser demitido, né? E com isso começa ali já vive nesse nível de estresse dentro da empresa, né? E ainda tem esse medo. Você acha que isso pode ocasionar algo maior, mais grave, ou dá para viver igual esse cidadão aí, 20 anos sem tirar férias? Desta forma aqui. Pois é, quando ele tirou férias a primeira vez, e aí vamos lembrar também, pastor Elber, que era um tempo, e nós vivemos um tempo um pouco mais diferente, mais aberto, né? Eu vou dizer que aquele tempo era o tempo que você entrava numa firma e você trabalhava até chegar ao período de aposentadoria, se pensava na aposentadoria. Era aquela estabilidade de emprego que você entrava ali e
Se deixasse, você ficaria 35 anos e se aposentaria ali, dependendo da firma onde eu trabalhava, que tinha salubridade, outros aposentaram com 25 anos. E aí, assim, tinha um pensamento diferente. Hoje nós vemos muito contrato, período menores. Então, hoje, muitos jovens não querem nem se preocupar com essa questão de trabalhar de carteira assinada, e a gente vê tudo isso. Mas a pergunta, ela é muito relevante, sim, porque eu via naquela época, e ainda vejo alguns que ficam com essa preocupação de que vai sair de férias e pode acontecer de, quando retornar, não ter mais um emprego. A realidade é que aquele profissional que já conhece, que se garante, que tem buscado ser proativo, tem trabalhado, ele vai ficar tranquilo em relação a isso. Eu vejo como o problema maior não é nem a questão da estabilidade do emprego hoje. O que eu vejo o maior problema são as questões a dificuldade em lidar com os recursos e, consequentemente, você tirar umas férias. E numa firma que já tem uma rotatividade de funcionários muito grande pela questão do próprio patrão, ou seja, e você já sai e você já está endividado, né? Repare que o problema de sair da empresa do emprego é o medo de você não conseguir um outro e as contas vão chegando, sua conta, o nível seu já está muito alto, o cartão está estourando. Então, assim, o que a gente vai trabalhando, o que precisa ser trabalhado durante o período ali no setting terapêutico? Como que você está financeiramente? Você tem guardado uma reserva? Você tem feito aquela conta, né, de 70-30? Já conseguiu? Às vezes a gente não consegue, a gente se perde, mas pelo menos reservar 30% do que você ganha para que você possa manter um cuidado, porque as férias é justamente para você relaxar, é para você poder usar do que você tem de direito, para que você possa lidar com a sua família e ter um momento de reconquistar a sua esposa ou reconquistar o seu marido, né, num momento relacional, porque às vezes acaba se perdendo na correria do trabalho. E isso de forma geral, né? Às vezes a pessoa joga para Deus, que Deus tem que cuidar do relacionamento dele, mas ele não está fazendo nada, né? E aí, quando chega as férias, ele não sabe falar de outra coisa a não ser do trabalho. Então, qual vai ser o momento? Então, precisamos estar atentos em relação a essas coisas. Então, esses riscos tem, e muitas pessoas têm medo, sim, pastor, de tirar férias e quando voltar, ou quando tira, por exemplo, a empresa colocou de férias e ele passa 30 dias, se ele pudesse tiraria só 10, né? Mas ele passa 30 dias e naquela angústia de que será que quando eu voltar o emprego vai estar lá? Aí a pergunta é, tirou férias ou ficou afastado do trabalho? Muito bem. E tem aquele camarada também, né, doutor Aguinaldo, que também tem medo de tirar férias, porque quando tem esse medo, estou falando aí, tem um medo da convivência conjugal, né? Porque o cara vai ficar 24 horas com o cônjuge, né? Ele vai ter que ficar ali vários dias com o cônjuge e não dá conta, né? Eles não dão conta de estarem juntos e tal, porque tem ali algumas coisas que não foram resolvidas e o cara de repente deveria aproveitar as férias até mesmo para resolver isso, né? E também não, e pelo contrário, eu já tive uma vez eu trabalhei numa rádio, era uma rádio, bom, eu vou botar assim, eu trabalhei numa rádio, né? Até para não tá expondo ninguém. E nessa rádio tinha, do lado dela tinha uma outra central, uma outra sala, que era uma central de seguranças, né? E o supervisor de segurança, eu notava algo nele, né? E uma vez, não fui eu que perguntei, mas um colega dele mesmo lá da área perguntou, e eu estava perto, por que ele ficava tanto lá naquele local, né? Por que ele sempre estava ali? O cara era quase 24 horas trabalhando, né? E tinha um certo horário que não tinha necessidade de ele estar ali com os colegas, né? E ele virou e falou, cara, eu tenho em casa uma mulher que é muito difícil, só que ele falou com outras palavras, ele
né? Ele pronunciou foi um adjetivo pejorativo. E aí assim, ele falou isso, né, e tal, e ele falou assim, então assim, quanto mais tarde eu puder voltar, quanto mais tarde eu puder estar em casa, né, para mim, melhor. Aí, claro, que a gente não vai aqui dizer que tadinho, é um santinho e tal, né? Às vezes o cara plantou algo e, infelizmente, tava colhendo, né? Que eu não sei como é que tá a vida dele hoje. Então, assim, e com isso também eu fico imaginando que pessoas, homens e mulheres, né? Às vezes não tiram férias justamente, ou evitam tirar férias, né? Justamente porque tem em casa alguém, né, que não dá conta de ficar juntos, né? E aí a pergunta doutor Aguinaldo, isso, o senhor já viu esse tipo de situação? O que isso pode trazer, né, também para essa família, para essa pessoa? Acontece sim, pastor, e geralmente essa pessoa não pensa nem nas férias, e geralmente quando chega final de ano ele está pensando no final de ano, quem que ele está convidando, né? Convidando já na mente dele, quando eu falo convidar, não é o convidar verbalmente, chegar e chamar, né? Mas já está convidando na mente dele outras pessoas que não seja a família, então não tem o prazer, perdeu o prazer de estar numa questão relacional com a família. Então a primeira pergunta é, nas minhas férias, quem que eu vou convidar para estar comigo? Primeiro detalhe. O que eu quero planejar? Para o cônjuge, para o casal, ou para trabalhar com a família, sente um tempo antes, comece a trabalhar. Eu sei que já está no final de ano, então agora para aqueles que vão sair de férias, já no início de janeiro ainda tem alguns dias, pare ali e comece a observar o que você precisa fazer. Primeiro detalhe, separar as reservas da primeira semana, ali na primeira semana, o que você precisa trabalhar e pagar de conta, resolver, faz aquela conta, trabalha isso, e depois, mas chame a pessoa para estar com você, porque quando você entrou num relacionamento conjugal, você, a princípio, era você sozinho, agora você tem um cônjuge, ambos podem estar trabalhando. Então, sentem os dois e quais são os projetos que os dois têm, se vão tirar férias juntos, se não, o que vai sobrar é um final de semana, então o que ele vai ter de férias é o final de semana. Então você programa com o seu cônjuge, mas entrou agora o cônjuge, mas agora tem filhos, os filhos não têm culpa por não ter o dinheiro, né? Ainda mais se são menores, são crianças, então eles precisam de ser inseridos, o que eles gostariam de fazer? Então é conseguir trabalhar isso. Então nisso que o pastor acabou de citar, existe muito quando chega no set terapêutico, a gente vai trabalhar em terapia de casal, a gente vai trabalhar em relação a quem era essa pessoa, como é que você era antes, como é que você entrou nesse casamento, talvez você tenha perdido a questão da conquista, então vai reconquistar o seu cônjuge, vai trabalhar isso daí, vai investir, aproveite então as férias para ganhar esse tempo. Se você quer, então, reconquiste a sua família, esse é o seu objetivo, você tem isso como mente, você valoriza a sua família, olhe para você, olha onde você falhou e comece a trabalhar isso. Talvez algumas questões foram entrando no relacionamento, são questões financeiras, questões de imprevisto, por exemplo, a nossa ouvinte que contribuiu e agradecemos mais uma vez ali, que foi pega, né, ali com o AVC que a sua mãe teve, então agora ela vai trabalhar com isso, mexeu com toda a família, né, porque ela tem 2 casas agora para cuidar e consequentemente, né, tem que trabalhar junto com o seu esposo, com a sua família e cuidar da sua mãe também. Então como que ela pode lidar, tirar um dia para fazer? Às vezes somos pegos pelas vicissitudes da vida, né, por essas surpresas que acontecem. Então a dica para trabalhar isso, pegue os seus primeiros dias e resolva as questões junto com o seu cônjuge, junto com a sua família. O que você precisa? Nós vamos precisar disso daqui porque vai voltar a questão das aulas, de repente tem que ir lá, se não fez a matrícula tem que fazer, resolveu a primeira semana, a segunda semana agora tira para poder descansar com a família, desligar de tudo, né? Sair daqueles estresses, não ter horário, dar liberdade para a criançada lá, poder acordar a hora que quiser, né? Aproveitar, é claro que tem algumas regras de higiene, tudo vai continuar, mas assim, quebre a rotina por um pouco de tempo. Quebrou a rotina, você só vai repensar nisso quando estiver uma semana antes de voltar a trabalhar, de voltar, que aí você vai começar a voltar aos pouquinhos as rotinas.
né? Mas nesse primeiro momento resolva as coisas que tem que ir resolvendo logo, ou agora, ou nos primeiros dias. Planeje, né? O que é essencial, quais os programas essenciais. E aí eu tenho que pensar em mim, na minha esposa, nos meus filhos, se tem filhos pequenos, né? Ou se tem filhos jovens também, conversar com eles, o que seria interessante, o que eles gostam, né? E o que pode fazer juntos, para poder sentar numa mesa e bater aquele papo junto, né? E depois, aí com isso, né, se desligar, né, das pessoas, se desligar do celular, né, se desligar dos compromissos, das mensagens que ficam mandando o tempo todo, né? E viver esse tempo sem essa rotina. Isso é importante para que você possa se sentir como pessoa, possa valorizar o outro possa também gostar de sair e aproveitar esse tempo de férias. Então, o problema todo, a pergunta no começo foi essa assim, enfim, férias, eu estava esperando as férias um dia, chegou. O que eu vou fazer agora com isso que eu tenho nas mãos, né? Às vezes as férias se tornam batata quente, que eu não sei o que fazer com ela agora ali, nem da vida o que sobrou desse tempo, né? Muito bem, e no tocante a essa pergunta, doutor Aguinaldo, que é o tema do programa, enfim, férias, o que fazer? O senhor acha que as pessoas têm sim que fazer alguma coisa quando chegar esse momento? Ou isso de alguma forma pode até ser prejudicial caso ela não queira fazer algo com as suas férias? A questão toda o que ela gostaria de fazer hoje, porque quando a gente está na lida, no trabalho, sempre vem aquele momento, tem aquele dia bonito, né? Aquele dia ensolarado, que vem aquela assim, poxa, eu poderia estar em tal lugar assim, né? Aí vem aquele período de chuva, eu poderia estar em casa descansando, não queria fazer nada, eu queria só poder estar descansando, né? Esse é o momento, as férias é bom para poder fazer isso. O que fazer? Você não tem agora, você vai conseguir desligar do compromisso. O momento é desligar daquele compromisso profissional. É aproveitar, né? Às vezes os filhos saem de férias da escola e aí os pais estão naquela lida, aquele corrido, aí quer obrigar o filho a ler um livro inteiro nas férias. E o que ele mais quer é descansar, né? Então, necessariamente, assim, o que você tem prazer de fazer? Se você gosta de leitura e está atrasado, você quer colocar alguma coisa, mas se você não quer fazer nada, é nada mesmo, você vai descansar. A questão é baixar o nível de estresse, né? E cuidar, trabalhar os relacionamentos, aproveitar para quando você voltar revigorado, com novos projetos. E se for o caso, até pensando em novo emprego. Você que sabe, né? A realidade é que é aproveitar esse tempo para cuidar de você mesmo, cuidar emocionalmente de você, se tem a família, cuidar daqueles que estão à sua volta. Quais são as necessidades deles também, né? E aproveitar isso daí. Então, muitas vezes, uma saída de um final de semana, pastor, já vale muito a pena. Muito bem. Vale muito a pena. Muito bem. E é isso. Você está no Divã da Rede com o doutor Aguinaldo Pinheiro, nosso psicólogo, que toda quinta-feira a gente está aqui batendo um papo com ele. E hoje nós trouxemos esse desafio para algumas pessoas, que para algumas pessoas acaba sendo um desafio, né, doutor Aguinaldo? Enfim, sim. Férias e o que fazer. Agora, doutor Aguinaldo, também existem aquelas pessoas que diz o seguinte: já que não é para eu viajar, já que não é para eu ir para onde eu gostaria de ir, então para que eu vou tirar férias? Só que não é bem por aí, né, doutor Aguinaldo? Isso também pode ter um problema. Sim, o problema começa no que nós já falamos um pouco antes, pastor. Uhum. A falta do significado das férias, do Sim. valor dela. Eu já perdi, né? Porque então eu vou atrelar as minhas férias, não que não aconteça, né? Mas assim, eu acho que só preciso tirar férias se eu tiver com dinheiro, que aí eu vou fazer tudo que eu quero. E a pergunta fica, então é isso que a gente trabalha no setting terapêutico, né? Porque o que você fez então durante o ano? Porque o que você recebe não vai mudar muito durante o ano. O seu investimento financeiro, ou seja, o que entra de renda para você investir é o mesmo durante todo o ano. Quem vai conseguir
melhorar a mais ou não é você mesmo. Então, as férias, ela precisa ser para você descansar, e se você quer programar uma viagem, já falei novamente, é programar. Então você faz a provisão, já trabalha tudo isso. Mas só que nós chegamos no final do ano e não deu tempo. Eu posso jogar a minha justificativa, não vou colocar culpa não. Eu posso colocar a minha justificativa nos anos difíceis que nós tivemos, qual o valor da pandemia, houve muito a redução de salário, desemprego, sim, houve tudo isso daí. Mas eu programei, porque agora chegou as férias, né? Nós tivemos um momento que os pais não viram o momento das crianças voltarem para a escola, né? Presencial. Agora eles já estão de férias, estão em casa. O que eu faço com isso agora, né? E aí eu não posso culpar, porque ele precisa aproveitar. Agora a empresa me colocou de férias, eu não me programei. Eu sei que eu tenho que descansar. O que eu tenho em mãos? Eu tenho em mãos a falta de dinheiro, porque eu sei que no próximo mês eu vou ter as mesmas contas e eu vou ter que segurar esse dinheiro para pagar a conta do mês que vem também. Mas eu posso aproveitar para usar o que eu tenho presente. Se tem um filho pequeno, né, hoje a gente não fala muito, o pessoal não gosta muito, né, de falar, mas imagine você desligar a televisão e fazer aquele piquenique dentro de casa, brincar de cabaninha com o filho, né? Isso daí a pessoa vai falar, mas isso era dos antigos. Então tá, você tem uma barraca de camping, vai para um camping, vai aproveitar lá, ficar de fora, vai dormir em barraca, né? Eu tinha porque ele já faleceu, mas tinha um amigo que ele na casa dele fazia o seguinte, montava a barraca do lado de fora e dormia do lado de fora com a família, como se estivesse acampando no quintal, né? Tô sem dinheiro, o que eu vou fazer? Juntava, nós vamos acampar, então montava e fechava a casa dele e ia pro lado de fora, né? Montava a rede, montava lá e ficava do lado de fora lá com a família, ele criando, usando da criatividade para o que ele tinha no momento. Ele falou, olha, eu não posso sair, não tenho condições, eu tenho esse terreno enorme aqui, a gente fecha a casa e na hora que precisar de correr, a gente corre. Se eu preciso da geladeira, do banheiro, tudo tá ali, mas o restante do tempo era todo ali, aproveitando com os filhos ali fora, vivenciando o momento do campo. E era uma pessoa que gostava de acampar também, né? Tem isso. Então a gente vai, o que você gosta de fazer, em que você gostaria e que já fez na sua infância, que os seus filhos possam fazer, ou você e sua esposa também, nem que seja andar de bicicleta, fazer caminhada, fazer exercícios, voltar à forma, sair da vida sedentária, usar esse tempo para começar um novo ano, começar novas perspectivas, porque aí você vai se sentir bem e vai começar a melhorar e programar agora, próximo agora eu quero viajar, então programe, comece a juntar, envolva a família toda, olha, vocês vão me ajudar a economizar nisso daqui, e a gente vai trabalhar para o próximo ano, aí nas próximas férias a gente viajar. Muito bem. É interessante, né, doutor Aguinaldo, porque assim, é o que a gente falou ainda há pouco, se você focar em soluções, meu amigo, você vai achar, né? E aquela coisa, não precisa ser somente viajar, né? Eu acho que você pode sim, como o senhor muito bem falou, pegar um cachorro quente e ir para um lugar, passar um dia todo, né? E tá ali uma tarde, né? Eu lembro que meus filhos, quando eram pequenos, e quando eu tinha oportunidades, eu gostava. Aqui em Brasília nós temos o privilégio, nós temos aqui o parque, tem vários parques, hoje tem vários parques, né? Mas há alguns anos atrás eram bem menos os parques aqui em Brasília. Só que tem um que é uma referência, que é o maior, inclusive aqui de todos, que é o que a gente chama aqui de Parque da Cidade. E lá tem alguns brinquedos, no sentido, brinquedos construídos, né? Tem um lá que é um túnel, numa das áreas desse parque que é gigantesco aqui, tem um túnel construído de cimento, de concreto, sei lá. Enfim, é um túnel que o menino entra, sai e fica, né? E ele é um túnel muito grande e tal. Aí tem ali uma área de areia, né? E próximo daquilo uma churrasqueira. Então, o que a gente gostava de fazer, eu particularmente, né? Eu gostava de pegar os meus meninos e às vezes convidava uma outra família, né? Ou não,
né? E gostava muito de ir com eles para lá, né? Então eles brincavam muito mesmo nesse raio desse túnel que era só para ficar entrando e saindo. E criança é criança, você não vai entender, né? E assim, aí descia e jogava bola, e chutava e fazia e tal. E era justamente uma forma de você, de alguma forma, driblar, né? Ali o momento que você não tava com uma folga financeira, vamos dizer assim, para ir para outro lugar, para ir para uma praia, para ir até mesmo para Caldas Novas aqui próximo e tal, né? E até Caldas Novas também aqui para nós, para eu mesmo aqui falando, teve uma época em Caldas Novas eu enjoei, porque a gente ia todo ano, né? Toda folga que eu tinha eu ia em Caldas Novas, depois eu enjoei, eu não aguento mais a tal dessa Caldas Novas, nada contra o lugar, é só porque tava indo muito para lá, né? E então assim, e aí eu gostava de ir no parque e fazer isso quando eles eram crianças, né, e tal. E então de repente o que vale mesmo é a tua atitude, né, doutor Aguinaldo, assim, é você ter uma atitude. Não tem dinheiro? Inventa, né? Faz um din-din, né? Leva pra lá, faz um cachorro quente, leva e fica e como o senhor muito bem falou, se tem um quintal, arma uma barraca lá nesse quintal, meu irmão, e eu tenho certeza que vai ser marcante pro teu filho, talvez para você, né, quando você entrar na brincadeira, você vai gostar muito também, mas pro teu filho vai ser marcante, sim, com certeza. Eu gostaria muito, rapidinho, doutor Aguinaldo, concluindo, eu gostaria muito hoje de estar em Israel, em Dubai, né, mas não deu ainda, então, por enquanto, a gente vai inventando. Exato aí, né? E são assim momentos que vão marcando a história, porque quando você está num local, por exemplo, ouvindo a sua fala, pastor, é interessante, eu fiquei imaginando esse túnel, né? Aquilo que parece não ter muito sentido, para a criança tem. Pois é. Mas é interessante que ficou marcado, né? Porque assim, as crianças gostavam de entrar ali. E às vezes fica a curiosidade da gente entrar também e falar o que eles tanto procuram, o que vai ali e se envolver, aproveitar esse momento. E eu digo o seguinte, se nós procurarmos, como o pastor mesmo falou, tem coisas na nossa história que nós deixamos de fazer, nós esquecemos porque achamos que ficamos adultos, que aquilo era coisa de criança, mas que temos uma vontade muito grande de fazer. Então, nas férias, é a oportunidade de fazer. Quem gosta de jogar o futebol, por exemplo, de repente não vai conseguir jogar nem em 15 minutos, mas vai brincar e rir bastante, pelo menos uns 5 minutos. Sim. Mas vai estar ali, vai estar com a família, vai aproveitar esse momento. A questão das férias é justamente isso, eu entender que existem os benefícios e os benefícios das férias. Elas são, independente que sejam férias trabalhistas ou se sejam as férias igual agora que chegamos ao final do ano, os filhos estão, de repente você está trabalhando, excesso, você né? não vai tirar férias agora, né? Mas você vai pegar esse recesso de aula dos filhos, pega o seu recesso de trabalho aí, né? E aproveitar esse momento. Seus filhos vão estar durante a semana ali, então o que você já programa, o que nós vamos fazer no final de semana, o que a gente pode fazer aqui por perto, né? E vai trabalhando isso porque você vai conseguir relaxar a sua mente, vai voltar produtivo. E quem está de férias do trabalho, por exemplo, você vai primeira semana resolver as coisas, depois curtir as suas férias, quando estiver aproximando a última semana, volta aos pouquinhos a rotina, principalmente do acordar, né? Porque tem que acordar e voltar ao trabalho, não deixar para a última hora, que aí você vai se adaptando e vai retornar para o trabalho com a alegria do que você vivenciou. São as histórias que são construídas e nós vamos aproveitando. Então, emocionalmente, né? Ajuda demais. Então é pensar justamente, não é ficar no desespero, o que eu vou fazer agora que chegou as férias, ou me colocaram de férias do trabalho, ou chegou as férias das crianças. Senta e se organiza, olha, foi agora? Olha, vocês já entraram de férias, o que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer juntos? E o que a gente tem recurso para fazer, né? E trabalhar junto aí, não precisa ser só viajar, mas é uma caminhada, é um bate-papo, um final do dia, ou, né? O que vai fazer? Dormir até mais tarde, não ter horário, fazer as cabaninhas ali, trabalhar tudo isso dali, mas vivenciar esse momento da melhor forma, iniciando um novo ano e programando agora aquilo que você não conseguiu fazer, você pode programar para o outro ano, quando chegar suas férias. Maravilha. Muito bem. Então, enfim, férias, o que fazer? Esse foi o nosso tema do nosso bate-papo de hoje. 11h19, o tempo voou, doutor Aguinaldo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aí?
Não, é somente agradecer esse ano maravilhoso aí com os nossos ouvintes, parabenizá-los e falar que foi muito bom, tem sido muito bom essa contribuição nesse último programa, né, do Divan. Escolhemos então falar justamente isso. O que você pode programar? Aproveite, tenha um feliz ano novo, um ano novo de festa. Você que está passando por alguma dificuldade, tente olhar a pessoa que estiver do seu lado, né? Que está ali contigo. O que vocês podem trabalhar juntos? O que podemos vivenciar juntos? E agradecer, né, a Deus o privilégio desse ano que está se encerrando e o novo que chega, que a gente possa também estar pensando mais na questão da nossa saúde emocional. Precisando, estamos por aqui, pastor. Muito bem, doutor Aguinaldo, obrigado, querido, Deus abençoe, feliz ano novo, né? Que o ano de 2023 venha aí, que o nome do Senhor continue sendo glorificado nas nossas vidas, né? E saúde e paz pro senhor, para toda a família, né? Para todo o povo lá de Barra Mansa, com certeza plugado aqui na Rede 316 e até o ano que vem, se Deus quiser. Até o ano que vem, pastor. Foi bom lembrar, um abraço aos nossos ouvintes ali em Barra Mansa, né? Hoje eu já mandei a mensagem para a filha lá, o tempo também fechou lá, tá meio nublado, parece que ia chover, mas tá tudo bem, né? Graças a Deus. E para os nossos ouvintes aí, pro pastor, que privilégio poder bater esse papo contigo durante esse tempo, e muito bom. E também os nossos colaboradores, principalmente aí a turma que trabalha na central, né? O Luiz e a turma toda aí, o pastor William, um abraço a todos vocês aí. Muito bem, doutor Aguinaldo, obrigado, querido, Deus abençoe, permitindo Deus, quinta-feira que vem estaremos de volta com mais um No Divan da Rede com o doutor Aguinaldo Pinheiro. Obrigado, querido, boa passagem aí para vocês. Obrigado, igualmente. Valeu, tchau. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.